A partir daí, então, vamos passar para a segunda parte do nosso vídeo, onde nós vamos falar de front-end. O que é o front-end, o tão falado front-end? A gente pode até separar um pouco se você for dar uma olhada em vagas de programação, em currículos de programadores, você vai ver que as pessoas têm domínio de front-end, elas vão acrescentar muito mais do que eu vou falar aqui. Por quê? Porque hoje em dia o front-end evoluiu muito. Antigamente a gente tinha basicamente dividido entre em cliente e servidor, ou seja, você tinha uma programação básica no cliente, fazia a requisição, era tudo processado no servidor e devolvia. Hoje existem algumas linguagens diferentes, na verdade não são linguagens, é que elas acabaram ficando tão complexas que são quase que linguagens novas, mas são considerados frameworks de, por exemplo, JavaScript, que você faz com que você tenha muitos recursos e muita facilidade e que você consiga desenvolver uma aplicação inteira só no cliente. Mas o que é o cliente? Por que existe essa diferença? Porque a internet funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu estou aqui com o site da Apple aberto. Quando você digita www.apple.com.br, como eu falei, ele vai lá, faz uma requisição, ele encontra o servidor da Apple, faz uma requisição e devolve algo para que você visualize, seja no seu computador, seja no seu celular. Isso que ele devolve, esse pacote de informações que é devolvida pelo servidor, ela tem que obedecer um padrão que o seu navegador entenda, seja ele o navegador do celular, seja de uma televisão, seja de um tablet ou seja de um computador. O navegador, ele tem regras, que é aquilo que ele consegue entender. Então, por exemplo, por que ele está me mostrando isso aqui? Ele mostra essa linha escura aqui em cima, com um menu, essa imagem do iPhone, o link aqui para eu clicar. O que é isso que ele está me mostrando? A gente consegue visualizar de algumas formas. Qualquer navegador, se você clicar com o botão direito em cima dele, por exemplo, eu vou primeiro ver aqui, fonte da página de exibição. Eu estou aqui no Edge, mas no Google Chrome, no Firefox, todos eles têm exibir o código fonte da página. Aqui ele vai me mostrar exatamente aquilo que o servidor devolveu para o navegador. Então, isso aqui são os bastidores daquele site que a gente está vendo. Então, ele está me falando aqui, olha, isso aqui é um documento do tipo HTML, e aí vem uma série de informações padronizadas, seguindo normas, seguindo regras, que o seu navegador vai conseguir interpretar e transformar naquilo que a gente está vendo aqui no próprio site que você visualiza. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo é uma junção de todos esses códigos. E quando a gente fala em front-end, nós estamos falando em basicamente 3 linguagens que o seu navegador consegue interpretar, que são elas. HTML. Então, HTML ela é basicamente responsável pela estrutura de todo o site. Nós temos o CSS, que basicamente é responsável pela parte visual do site. Então, antigamente era mais, se misturava mais os códigos. Agora, com boas práticas, os códigos estão bem separados. Mas, enfim, você tem o CSS, que é responsável pela parte visual. E você tem o JavaScript, que é basicamente, como o próprio nome diz, são scripts, ou seja, responsável pela parte aí de programação, de interação com a sua página. Então, você tem hoje, basicamente, essas 3 linguagens que o seu navegador consegue entender. Então, tudo isso aqui que você está visualizando está sendo processado, basicamente, utilizando aquelas 3 tecnologias, HTML, JavaScript e CSS. Você dá para identificar um pouquinho aqui, então aqui você tem alguns padrões do HTML, o cabeçalho, aí você tem link, por exemplo, quando ele diz aqui, um link relativo a um style sheet, o que é isso? Tipo texto CSS, ou seja, isso aqui é uma sequência de código CSS
que ao invés de estar dentro do código da própria página, eles estão anexados num arquivo separado e embutidos nessa página. Eles são carregados externamente para dentro dessa página. Isso facilita a organização, facilita o trabalho, então isso também é muito comum. Da mesma forma, o JavaScript também é muito comum isso acontecer. Aqui alguns códigos CSS direto dentro da própria página, e aí logo mais aqui embaixo começa efetivamente o corpo da página. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de script source type text JavaScript. Então esse, da mesma forma como a gente mostrou lá em cima do CSS, aqui a gente tem uma cadeia de códigos, uma amostra de códigos, diversos códigos em JavaScript que são anexados nessa página através de um arquivo externo. Também facilita muito a organização, facilita a manutenção, o próprio desenvolvimento. E aí, a partir dessa tag aqui, body, a gente começa, enfim, o site em si. Então, aqui vem uma sequência de códigos HTML, você consegue aqui até perceber o iPhone 14, maravilhindo, enfim, dá para você ir identificando cada um aqui, MacBook Air 15 polegadas. Então, vamos lá. MacBook Air de 15 polegadas, eu estou exatamente nesse trecho aqui, é esse código. Então, você tem uma sequência de códigos, aqui é uma tag HTML H2, você tem uma classe atribuída a ela. Então, uma sequência de códigos aqui que o seu navegador consegue interpretar. Eu posso ver dessa forma, ou eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero saber exatamente esse MacBook Air de 15 polegadas, o que ele é. Clico com o botão direito nele, eu clico aqui em inspecionar. O navegador vai abrir uma ferramenta que ele vai me mostrar exatamente o código daquele elemento onde que ele está. Então ele está mostrando aqui qual é a div que ele está, você vai abrindo e ele vai te mostrando exatamente aquilo, qual a parte do código onde está aquele elemento. Então, por exemplo, você percebe que conforme eu vou passando o mouse em cima aqui dos códigos, ele vai mostrando na tela. Então, é uma forma de você até entender e também, por exemplo, gostei dessa letra, gostei desse tamanho desse MacBook Air. Como é que eles fizeram? Você vem aqui, passou o mouse em cima, então você tem um H2 com uma classe headline. Então, dá para você entender como foi feito, pelo menos essa parte visual. O que a gente pode já ter aí de cara, analisando um pouco essa parte de front-end, como é que isso funciona? O que a gente pode perceber de cara? A gente tem um problema aqui, você vê que eu tô vendo como foi feito o site da Apple. Então, a gente tem um problema aqui de segurança. Então, por isso que a questão da internet está dividida entre front-end e back-end. Porque o front-end a gente consegue, é o que é interpretado pelo navegador. A gente consegue visualizar essa informação. A gente consegue ter acesso ao que chega aqui para o cliente. Então, o navegador aqui, dentro de uma arquitetura, se você já deve ter ouvido falar de uma arquitetura cliente-servidor, o navegador aqui funciona como cliente, ou seja, ele é o que processa e através a informação dele é que vai para o usuário. E nós temos o servidor, que é quem processou e recebeu essa informação. Se você tem a informação que chega no cliente, ela é totalmente disponibilizada. Você consegue visualizar o que é. Você consegue ter acesso ao código-fonte. Então, imagine que se isso aqui, ao invés de ser o site da Apple, fosse um cadastro de cliente de uma empresa. Você conseguiria ver todo o banco de dados dessa empresa? Se fosse utilizando somente o front-end, sim. Mas, por isso que a internet tem essa estrutura separada. Então, você vai ter um banco de dados que você tem todos os clientes. Quando você faz uma requisição, você vai ter algo sendo processado para pegar somente o cliente que é necessário e trazer para a tela. E aí traz para o front-end. Então, é importante esse é um passo muito importante de entender, separar o que é o front do que é do back-end, do que é processado. Por que isso? Porque você precisa entender o que seu cliente vai ver.
O que você tem que processar no seu servidor para enviar para o seu cliente. Porque é isso, o que tiver aqui, o cliente tem acesso. Então, da mesma forma como a gente está visualizando código HTML, código JavaScript, também o cliente tem acesso, ele também consegue visualizar. Então, você tem diversos frameworks que muitas vezes até fazem processamento de servidor, frameworks utilizando linguagens que vão fazer um pré-processamento e vão enviar para dentro para o cliente somente código que não tenha nenhum tipo de informação delicada que o seu cliente vai poder utilizar essa informação para fazer, que pegue informação que não era informação que deveria estar ali. Então, esse é um lado muito importante dessa programação para a web. Você tem o front-end, onde o principal objetivo do front-end é, além da parte visual, quer dizer, você tem tudo isso aqui, faz parte do front-end. Olha, quando eu passar o mouse em cima aqui de AirPod, ele vai abrir essa janela e mostrar esses itens de menu que tem um determinado link que, se eu clicar, vai para uma determinada página. Isso tudo é feito no front-end. Porém, isso pode estar sendo mesclado entre uma linguagem de programação back-end e um front-end. Por exemplo, a gente poderia ter aqui um sistema de uma loja, como tem aqui, né? Uma loja online. Então, se eu clicar em comprar, por exemplo, ele vai fazer, eu vou até fechar aqui o inspecionar. Então, ele vai trazer aqui, por exemplo, os modelos de iPhone com valor. Isso, muito provavelmente, não são páginas fixas. Isso aqui está tendo um processamento no servidor, tem um processamento, tem um sistema que vai pegar, vai buscar um cadastro, vai trazer o valor e vai montar um HTML. Então, quando você fala de back-end, ele vai fazer o processamento no servidor, dentro da linguagem específica, e o produto final é uma página, é um pacote de dados onde tem HTML, CSS, JavaScript, para que o navegador consiga mostrar. Perfeito? Então, esse é o conceito de front-end, isso é importante você entender, e esse é o início. Porque se você parar pensar do princípio, se você for caminhar pelo princípio de que o navegador do cliente, que o navegador é o que a pessoa vai ver, o que o seu cliente vai visualizar, ele só entende HTML, CSS e JavaScript, você precisa dominar essas três linguagens. Então, esse é o início de uma carreira de um programador web. Você precisa entender como é que funciona o HTML, como é que funciona o CSS, como é que funciona o JavaScript e ter conhecimento, pelo menos básico, dessas três linguagens. Por quê? Porque senão não adianta, você pode dominar muito uma linguagem de servidor, por exemplo, só que você não consegue montar uma tela que seu cliente consiga visualizar, que seu cliente consiga clicar e selecionar um produto, ou selecionar uma determinada característica, ou, enfim, fazer uma navegação num determinado site ou sistema. Então, é importantíssimo que você domine essas três linguagens, HTML, CSS e JavaScript. Lembrando, são linguagens, a princípio, simples, muito fáceis de você iniciar, mas que podem ser muito complexas. Então, vai depender do nível de complexidade que você quer dar para o seu usuário. Como você está lidando com linguagens do usuário, o nível de complexidade vai depender do nível de complexidade que você quiser. Se você quer fazer um site simples, que ele clica num link, vai para outra página, clica no outro link, vai para outra página, e um site de layout bem simples, você vai utilizar pouco HTML, pouco CSS, pouco JavaScript. Já é possível fazer sem muito conhecimento. Se você quer algo complexo, por exemplo, se você pegar um Gmail, é uma ferramenta extremamente complexa que você faz tudo ali na tela, tem muito código ali de front-end. Então, você consegue desde um site extremamente básico até ferramentas extremamente complexas. Então, isso foi o que eu queria falar para vocês sobre front-end.